Seria possível alguém perder a sua salvação depois de ter nascido de novo e experimentado o dom de Deus, que é a graça dada para salvar? Esse vai ser o nosso assunto de hoje, que é a pedido de um amigo que também é inscrito do canal, o Pastor Frank. Por isso, fique até o final do vídeo, tá bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E se tratando dessa questão de perder ou não a salvação, a gente sabe que existem divergências teológicas a respeito desse assunto. E nós vamos falar aqui aquilo que eu vejo dentro da Escritura Sagrada. Se você tiver o seu pensamento diferente, eu respeito, tá bom? Vamos ver o que de fato a Bíblia fala sobre perder ou não a salvação. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma observação a respeito do ponto de alguém perder a salvação. Algumas pessoas compreendem quando se fala de perca de salvação. Alguns pensam que Deus tira a salvação do indivíduo. Deus tirou. E Deus não tira. A salvação é um dom de Deus, é algo irrevogável. O Senhor dá e Ele não tira. Agora, não quer dizer que por isso a pessoa não vai perder a sua salvação. E outro ponto que eu quero observar também ainda nesse vídeo é que a salvação não é o dom de Deus que eu alcanço por mérito de obras. Ou seja, eu trabalhei, eu me esforcei, eu me santifiquei, eu fiz isso, fiz aquilo, por isso eu sou salvo. Não. A salvação foi dada por intermédio do sacrifício de Cristo, que revelou a sua graça, que nos capacita a ser salvo por meio da fé. E como disse Paulo, isso não vem de nós, é dom de Deus, é Deus quem dá a salvação. Não somos nós que nos esforçamos para sermos salvos. Porém, o salvo se esforça para preservar a sua salvação. Tá? Nós vamos ver isso em alguns versículos e à medida que a gente for lendo, a gente vai fazendo os comentários. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 13, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? A palavra salvo aí é sozo, que quer dizer salvar, tá? É o verbo salvar, que indica que o indivíduo, quando este persevera, ele será salvo. Por que ele será salvo por perseverar? Ele não está salvo, ele só será salvo se ele perseverar. Então a salvação vem pela sua perseverança? Não. Ele vai perseverar para manter, para que essa salvação de fato ela se conclua, porque a salvação ela inicia num processo e se conclui em outro. Então Jesus está dizendo o quê? Que se ele persevera, ele vai de fato receber a conclusão dessa salvação na sua vida. Porque a partir do momento que você decide servir a Cristo, você entra num processo de santificação. Tá? Você entra num processo de modificação de mente, de comportamento, você passa por um processo de transição. Você não é automaticamente mudado por completo. Não, é como o texto diz: eis que quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí as pessoas compreendem que não há mais uma mente pecaminosa, não há mais pecado, é totalmente santo. Agora o indivíduo não precisa mais fazer esforço nenhum, porque ele agora já está totalmente perfeito. E não é isso que o texto está dizendo, tá? Está em Cristo e ser nova criatura, as coisas velhas, pecados passaram, eu tenho uma nova criatura dentro de mim que vai lutar contra a velha. Capítulo 5, versículo 17 do livro de Gálatas, tá bom? Então, compreendido esse versículo, falando a respeito de perseverança, tá? Exatamente com relação à salvação, porque o versículo anterior fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, Jesus está dizendo que muita gente vai desistir, no versículo 12, mas no 13 os que perseverar serão salvos, ou seja, será concluído essa salvação na vida dele. É como um passaporte que a pessoa recebe, tá, para entrar em um determinado local. Mas aí no meio da caminhada, essa pessoa desiste de chegar até lá. Ela tem o passaporte na mão, mas ela não vai entrar porque ela desistiu. Então ela não chegou no local. É basicamente isso que Jesus está falando aqui no versículo
13 do capítulo 24. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A gente sabe que uma vez que o indivíduo está apostatado, ele não está salvo, mas em outro tempo ele esteve salvo. Por que que ele esteve salvo? Porque essa apostasia, uma palavra grega que dá a ideia de divórcio. Aqui no dicionário Strong, deixa eu fazer a leitura para você, do significado dela em português, diz assim, divórcio, repúdio, separação. Então, o indivíduo, ele, quando casa, tem direitos naquilo que, no caso a mulher, né? Naquilo que o marido tem. E o marido naquilo que a mulher tem. E quando o indivíduo casa com Cristo, que ele entrega a sua vida, né? Ele inicia um processo de casamento, uma preparação para o casamento do grande dia chamado Bodas do Cordeiro. Então ele se prepara para esse encontro, ele passa a ter essa salvação, esse ticket, esse passaporte para fazer parte do casamento. Ele passa a ter, mas por algum motivo, de acordo com o texto, ele dá ouvido a doutrinas de demônios e ele se divorcia de Cristo, de acordo com a palavra apostasia. Ele se divorcia da sua fé, do seu amor, da sua crença para com Deus. Como esse indivíduo será salvo nessa circunstância? Se todo apóstata é considerado alguém que se separou de Deus, que não quer acordo com Deus, não tem ligação nenhuma com Deus, não se submete à vontade de Deus, rejeitou a salvação, como esse indivíduo vai ser salvo? Não há possibilidade de salvação fora de Cristo. Se ele se divorcia de Cristo, ele não tem como ser salvo. Agora, muitas pessoas não veem o texto dessa forma. Por isso, claro, vão dizer que não é isso que o texto está dizendo. Mas Paulo está falando que o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Só apostata da fé, só se separa, só se divorcia, só sai de perto, só abandona quem está ligado. Que é o que nós vamos ver aqui agora, no versículo 2 do capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus diz: toda vara em mim que não dá fruto, o Pai atira, remove, arranca. Ou seja, varas que estavam em Jesus, ligadas a Ele. Ele diz que se essa árvore não dá fruto, se ela não mostra frutos, o Pai remove, o Pai tira. E essa árvore estava onde? Em Cristo. O próprio apóstolo Paulo faz muitas citações. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele é nova criatura, mas se ele der ouvido aos espíritos malignos, às doutrinas dos demônios, aos falsos profetas, e começar a praticar o oposto, a renunciar a essa fé, ele vai sair, ser desligado, cortado de Cristo. O texto está dizendo aqui. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. E nós temos também Hebreus, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram o dom celestial. Qual é o dom celestial? Que nós entendemos, que Paulo fala no capítulo 2 do livro de Efésios, no versículo 8. Qual é o dom celestial? É o dom da salvação. Então aqui ele fala, provar o dom celestial, referindo-se ao quê? A salvação, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Esses recaíram novamente, esses abandonaram a fé, se apostataram. A Bíblia está dizendo que é impossível que eles sejam iluminados novamente. É impossível isso acontecer, mas eles experimentaram o dom celestial, a salvação. Mas agora, em um determinado momento, eles se apostataram, eles decidiram pecar, se divorciaram de Deus.
Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tem algo mais claro do que isso? Quando ele coloca uma condição aqui, se ele recuar, e o que é recuar da fé? É você abandonar, deixar a fé e ir embora, viver de outro modo. É você cortar os vínculos com aquilo. Isso é renunciar, negar a sua fé, é recuar. Se o indivíduo faz isso, ele está mostrando para Deus que ele é covarde, que ele não quer. Jesus diz que a alma dele não se alegra nesse, tá? Apocalipse capítulo 2, versículo 11 diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O que Jesus quis dizer com esse texto, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte? Porque ele será salvo e não passará por condenação. Tá? O texto é bem claro com relação a isso. E porque ele coloca sempre essas condições. Se recuar, ao que vencer. Há uma condição, é necessário vencer. E vencer o quê? Os desafios, as tentações, as lutas, aquilo que o pecado apresenta diariamente para nós, para tentar nos separar de Deus, as mentiras, as falsas doutrinas. Então Cristo aqui está sendo preciso ao dizer que ao que vencer não provará o dano da segunda morte, ou seja, não será condenado. Então nós vimos aqui que o indivíduo tem sim a probabilidade de perder a sua salvação, desde que este não persevere, não zele por aquilo que ele recebeu, como é recomendado pelos apóstolos nas suas cartas. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, tá bom?